Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agreste em Foco. Hoje o meu entrevistado é Pedro Cassiano de Paiva Neto, bacharel em Serviço Social, licenciado em Filosofia, bacharel em Filosofia, pós-graduado em Teologia e Cidadania, pós-graduado em Teologia e Cultura e agora escritor. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, Pedro. Muitíssimo obrigado, Fabinho, pelo convite, pelo carinho e amizade de sempre. Pedro, a gente começa a nossa entrevista falando sobre os livros dos quais foram lançados recentemente aqui na cidade de Monte Alegre. Primeiro a gente vai falar sobre o livro de Dom Joaquim. Conta de onde surgiu a inspiração de escrever este livro. Primeiramente, antes de eu tentar escrever os meus dois livros, existiu uma obra acerca da história do nosso município, o livro História do Município de Monte Alegre. Minha mãe, antes, quando era solteira ainda, era muito amiga do filho do autor. E aí ele presenteou ela com um livro acerca da história da cidade. Inclusive, na parte da cultura musical, menciona meu avô materno. E aí minha mãe tinha esse livro, que tinha o maior ciúme do livro. Eu sempre, desde criança, desde que aprendi a ler, gostava muito de ler. E esse livro era o xodó, lá de casa. Minha mãe tinha todo um cuidado acerca do livro, mal deixava eu pegar, mas eu sempre li e reli diversas vezes o livro História do Município de Monte Alegre. Livro este que hoje é muito difícil de encontrar aqui na cidade. Sim, ano que vem vai fazer 30 anos Isso que ele foi mesmo. Lançado, É muito difícil uma pessoa Verdade. Que tenha, e que geralmente quando a gente encontra ele já está muito desgastado, porque 30 anos não é brincadeira, Mas aí o da minha mãe era hiper conservado, ela é hiper organizada com as coisas dela. E eu sou muito religioso, quem me conhece sabe, Eu gosto muito de frequentar a igreja, sou católico do pé roxo. E na parte da história da Igreja Católica, o autor, ele, em 2 ou 3 frases, ele disse isso. O primeiro bispo de Natal, Dom Joaquim Antônio de Almeida, nasceu na Pajuçara, no dia 17 de agosto de 1868, e foi batizado na Capela do Comum no dia 3 de outubro do mesmo ano. Ponto. Ele Pajuçara, para quem está em casa, é uma comunidade rural aqui da cidade de Monte Alegre. Que fica vizinho ao Comum, que também é outra Isso. comunidade rural. E aí o autor disse isso e colocou uma observação. Os biógrafos de Dom Joaquim localizam a Pajuçara e o Comum como sendo zona rural de Goianinha, mas é zona rural de Monte Alegre. Ponto. Então ele não estendeu muito o assunto. E um belo dia eu lembrei disso daí. Meu Deus, o pessoal lá do Comum talvez nem saiba disso daí. Eu vou dar uma conferida para me colocar no grupo do WhatsApp da capela. E para meu total e completo espanto, naquela data fazia 149 anos. E eu lembrei, daqui a um ano vai fazer 150. E era exatamente no dia do batizado dele, Dia 3 de outubro, como estava em festa, o padroeiro do Comum é São Francisco, foi comemorado no dia 4 de outubro. E aí, imediatamente, eu liguei para Bruno, que na época tomava conta da capela, e disse: Bruno, ano que vem nós temos uma grande festa a fazer. E conversei com o padre, na época era Frei Manuel, mas aí tinha essa questão. Todos os biógrafos de Dom Joaquim diziam: ele realmente nasceu na Pajuçara. Você não vai encontrar nenhum biógrafo dele que contradiga isso daí, mas todo mundo é unânime até então. Ele nasceu na Pajuçara e foi batizado no Comum, são comunidades rurais de Goianinha. Algo até então desconhecido pela população. Sim, porque até tinha no livro a informação, mas era uma coisa muito vaga, com todo respeito a quem escreveu e pesquisou. Até porque não era a história da Pajuçara e a história do Comum, era a história de Monte Alegre como um todo. Talvez o autor não quis se alongar muito acerca daquilo. E aí Frei Manuel me chamou para conversar. Disse: Pedro, eu acredito em você e acredito no autor. Você fez isso com toda a boa vontade do mundo. Porém, a cidade de Goianinha celebra a memória de Dom Joaquim. Porque Dom Joaquim celebrou a primeira missa dele em Goianinha. Dom Joaquim estudou em Goianinha. Dom Joaquim tem família em Goianinha até hoje. Isso tudo você menciona dentro do livro. Sim, ele passou grande parte da vida dele em Goianinha. O Frei disse: Pedro, vamos estudar mais,
porque para a gente dar a cara a tapa diante da Arquidiocese de Natal e dizer Dom Joaquim é montealegrense, a gente precisa de um embasamento, né? Na época, o padre de Goianinha era Monsenhor Armando, que já tinha 50 anos de padre só em Goianinha, né? Um sacerdote com quase 100 anos de idade. E o Frei disse, se um dia Monsenhor Armando descobre disso, ele desmaia, né? Ele pode se sentir contrariado e tal. Então, assim, a gente precisa estar respaldado para não gerar um incômodo, nem no meio religioso, nem no meio histórico, né? Isso é uma coisa muito séria. Você mudou a biografia de um personagem importante no cenário religioso e no cenário potiguar, de modo geral. E aí aquilo me deixou um pouco angustiado, porque eu estava lidando com grandes nomes da história do nosso estado, né? A biografia mais completa acerca de Dom Joaquim foi escrita por Dr. Antônio Fagundes, em 1950. Ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico. Tempo atrás. Sim, sim. Dom Joaquim tinha morrido há pouco tempo. E ele era sobrinho de Dom Joaquim, ele era imortal da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, então eu não estava lidando com qualquer pessoa, né? Além dele ter convivido com Dom Joaquim, ele era um homem de cultura, e todas as pessoas que biografaram Dom Joaquim eram pessoas do mais alto nível intelectual. E aí eu dei uma parada. Na época, eu tinha acabado de pagar hermenêutica em filosofia. A hermenêutica é uma disciplina que nos ensina a ler a história não com o olhar de 2021, né? Mas olhar aquele fato histórico com o olhar daquela época. Isso é um pouco difícil de fazer. Eu rememorando algumas coisas da disciplina de hermenêutica, de repente me veio aquele estalo na mente. Disse, Pedro, você está lendo esse fato com o olhar de 2018. Comecei a escrever em 2018. Que foi quando fez 150 anos do batizado de Dom Joaquim, que é o primeiro registro histórico da Igreja Católica aqui em Monte Alegre. É o ato religioso mais antigo que se tem notícia. E aí eu comecei a montar um quebra-cabeça. Como era o comum em Apajuçara, como era essa região da nossa cidade em 1868. E a partir daí tudo mudou. A partir daí o livro praticamente nasceu. Porque, veja bem, em 1868, Antônio Miranda não tinha nascido. Fundador de Monte Alegre, o primeiro morador do centro de Monte Alegre, não tinha nascido. O povoado Bagaço, que deu origem a Monte Alegre, não existia. E Goianinha é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Norte. E aí eu comecei a estudar a história de Lagoa Salgada, a história de Lagoa de Pedras e a história de Brejinho, que são cidades perto do Comum e da Pajuçara. Inclusive o centro dessas três cidades é mais perto do que do centro de Monte Alegre, onde estamos agora. E comecei a estudar a própria história de Goianinha e de todas as cidades ao redor. Boa Saúde, Veracruz, Monte Alegre, São José. E a partir daí a ficha caiu. Brejinho e Lagoa de Pedras pertenceram, há muitos anos atrás, até 1890, eram povoados de Goianinha, né? Brejinho e Lagoa de Pedras, diferentemente de Monte Alegre, a gente não sabe dizer, né? Pelo menos eu não conheço, pode ser até que alguém saiba, eu não conheço. Esse tipo de informação precisa, como temos em Monte Alegre, de dizer assim, fulano de tal é o fundador da cidade, fulano de tal se estabeleceu ali. Não. Sabe-se que em 1890 já existia o povoado Brejinho e o povoado Lagoa de Pedras, e pertenciam à Goianinha. Depois pertenceram a Santo Antônio e a história foi se incumbindo de separar. Mas o território de Goianinha, ele vinha bater aqui perto, né? O território de Goianinha, ele terminava entre Brejinho e entre Lagoa de Pedras. Eram povoados de Goianinha. Vejamos bem, Monte Alegre não existia. Monte Alegre era uma mata fechada, onde havia uma rota. Existia uma estrada de tropeiro, onde se passava com cavalos, mas não existia povoação aqui nessa época. Muito provavelmente, inclusive, o padre que geria a Capela do Comum era o padre de Goianinha. Então, eu conto isso no livro, né? Eu convido o leitor a não ler esse fato com o olhar atual, mas com o olhar daquela época. A Pajuçara e o Comum foram datados, inclusive o próprio Dom Joaquim, depois eu descobri em algumas anotações pessoais dele, ele mesmo escreveu isso. Eu nasci na Pajuçara e fui batizado no Comum, ambas comunidades pertencentes à Goianinha.
o conceito de Monte Alegre não existia. Porque Monte Alegre ainda não, o povoado Monte Alegre é diferente do município de Monte Alegre, né? O povoado Monte Alegre não existia. Então, qualquer biógrafo daquele tempo, daquele período, e o próprio Dom Joaquim não iria se identificar como montealegrense, tá certo? Com isso, eu não estou me desfazendo do meu próprio trabalho. Sim. Mas a gente não pode querer exigir que Dom Joaquim seja um montealegrense da gema, como eu e você somos, porque na época simplesmente Monte Alegre não existia. Monte Alegre foi emancipada em 1953. Sim, Dom Joaquim já tinha morrido, inclusive, né? E ainda assim, ele não poderia se identificar com o Monte Alegrense, porque o Monte Alegre era um povoado e o Comum e a Pajuçara eram outros. Quando o povoado Monte Alegre se torna cidade, ele herda essas comunidades rurais de São José de Mipibu, né? Bem lembrado da sua parte, por sinal. Então, e ao mesmo tempo, a gente também não pode encher a boca e dizer que ele é de Goianinha, apesar de que ele morou no centro de Goianinha e exerceu, foi catequista, exerceu muitas funções dentro da igreja de Goianinha antes de ir para o seminário. A gente não pode encher a boca e dizer que ele é de Goianinha, porque ele nasceu onde hoje é território de Monte Alegre, né? Eu até brinco com um colega que é seminarista de Goianinha, que ele diz assim: Dom Joaquim é de Goianinha. Eu disse: mas você vai morrer procurando o território de Goianinha. A Pajuçara não vai achar e vai morrer de procurar a igreja do Comum e também não vai achar. Ele não foi batizado na igreja de Goianinha, foi batizado na Capela do Comum. Então, o Padre Antônio, o atual pároco, brinca comigo dizendo que Dom Joaquim é 50% de lá e 50% daqui, né? E daí surgiu o livro, né? Mas aí nós temos o privilégio de saber que ele é do Comum. Sim, ele nasceu na Pajuçara e foi batizado no Comum. E é interessante o quanto essas comunidades são antigas, né? Quando fez os 150 anos do batizado, aí alguém queria colocar na programação o aniversário de 150 anos da capela, e eu disse: não. Nós sabemos que naquele longínquo ano a capela já existia. A Capela do Comum é muito mais antiga do que 150 anos. Ela tem muito mais de 150 anos, porque há 150 anos nós sabemos que ela estava em atividade, mas ela é muito antiga, e isso revela o quanto o Comum é antigo, porque a igreja, né, a construção do templo, ela é a concretude do povoamento. Você não vai pegar um terreno baldio no deserto e construir uma capela. Uma capela, um templo religioso, seja lá qual for a religião, ele serve para um grupo de pessoas, né? E a igreja, a construção de um templo, ela revela a organização social. Certamente existia uma organização. O Comum chegou a ter feira, o Comum chegou a ter cadeia pública. E também a Pajuçara é muito antiga, porque Dom Joaquim foi o caçula entre os filhos homens. Ele teve 7 irmãos e entre os homens ele foi o caçula. Quando os pais dele casaram, né, já foram morar na Pajuçara. Então a Pajuçara já existia. E a Pajuçara, se a gente nota bem, uma parte dela é uma elevação. E o termo Pajuçara, no indígena castiço, vem de Iauçara, aquilo que é alto. Muito possivelmente os indígenas chegaram a habitar aquela região. E também na Pajuçara e no Comum, diferente de outras comunidades rurais que a gente chega, eu tentei ainda escrever uma obra comentando todas as comunidades rurais, mas não consegui, né? Não teve tempo, mas tá aí fiz o rascunho, ainda cheguei a rascunhar. E em várias comunidades a gente chega e diz assim: não, meu avô se instalou aqui e fundou a povoação. No Comum nós não temos isso. As pessoas mais idosas de lá, como também na Pajuçara, já dizem assim: meu avô já nasceu aqui, meu bisavô já nasceu aqui, né? Você não encontra o tipo de informação de dizer assim: não, o povoado começou a acolá, né? Você não tem. As pessoas mais velhas, elas não sabem dizer. Então são comunidades rurais extremamente antigas, e eu sempre me identifiquei com a zona rural, apesar de ter sido nascido e criado em Monte Alegre Centro. Mas é uma segregação você pegar essa riqueza histórica e dizer assim: não, como é no Comum e na Pajuçara, a gente relativiza de maneira nenhuma, né? A Capela do Comum é o prédio mais antigo de Monte Alegre, não é brinquedo. Patrimônio histórico. Sim. Pedro, você falou agora há pouco que começou a escrever o livro em 2018. Mas como é que surgiu o trabalho de pesquisa? Como é as pessoas que incentivaram você a escrever esse livro? Como foi que surgiu toda a história antes de você escrever em 2018?
em relação ao livro. A Dom Joaquim. Isso. Inicialmente, a Câmara Municipal de Vereadores, a partir de um projeto de lei de Rivanildo Barreto, né, que é vereador do nosso município, ele propôs uma sessão solene no dia que iria fazer os 150 anos do primeiro registro histórico da Igreja Católica em Monte Alegre, lá na Capela do Comum, e posteriormente iria haver uma missa e ação de graças. E aí, Frei Manuel e Bruno pediram para me fazer um texto, né, contando isso daí. Sim. E aí o texto cresceu, e quando já estava, acho que em 30, 40 páginas, eu disse, pessoal, não vai dar, né? Tem toda uma explicação lógica, aqui eu resumi, né, de maneira sucinta, mas o livro, ele tem todo né, tem vários capítulos para me sustentar isso daí, então não dá. E eu conversei com o padre, né, disse, Frei, vamos fazer o seguinte, a gente publica o livro e toda a renda arrecadada vai para a Capela do Comum. A Capela do Comum está em reforma, né? Então a paróquia, ela abraça a ideia de publicar um livro, né? Que tem todo um projeto, que tem seus proventos. E toda a renda arrecadada, uma mão lava a outra, né? Eu não faço questão de angariar um centavo. Isso daqui é a história do nosso município. Se eu não contasse, alguém iria ter que contar, então... E a partir daí surgiu o projeto de se escrever um livro. Em 2018, eu ainda conciliava, eu estava no último período de serviço social e entre o terceiro e o quarto período de filosofia. Então, como eu tinha esse ritmo frenético de conciliar duas faculdades ao mesmo tempo, eu tinha rascunhado, mas ainda não tinha finalizado. Ano passado, com a pandemia, a gente arrumou tempo para fazer tudo e mais um pouco. E aí eu concluí as 2 especializações e já tinha encaminhado o TCC de filosofia e já estava tudo bem encaminhado. Disse, pronto, agora eu vou sentar e vou concluir. Né? E Pedro, e sem falar que você fez o lançamento na Comunidade do Comum, valorizando não só a história de Dom Joaquim Antônio, mas também valorizando a própria comunidade. Sim, seria injusto, né, lançarmos aqui no Centro de Monte, com todo respeito a quem mora e a quem vive aqui, mas eu fiz questão, não, o lançamento tem que ser na Capela do Comum. A gente vai encerrar agora esse bloco mostrando para quem está em casa o livro de Dom Joaquim, que por sinal é incrível e a gente recomenda para que vocês tenham uma boa leitura. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o segundo livro do Pedro, que foi lançado nesta sexta-feira. Até já. Esta é para quem é apaixonado por carro. Pisou no freio e não deu nada? Vá na Express Car. A suspensão tá precisando de uma ajustada? Vai na Express Car. Tá puxando um pouquinho? Vai na Express Car. A injeção falhou? Vai na Express Car. Então você já sabe, se precisar de mecânica em geral, elétrica, suspensão, serviços com os melhores profissionais do mercado, vai na Express Car. Estamos de volta com a edição especial do Agreste em Foco. Hoje recebendo o escritor Pedro Cassiano. Estamos no ar no oferecimento da Express Car. Se precisar de mecânica em geral, elétrica, suspensão, serviços com os melhores profissionais do mercado, vai na Express Car. Estamos localizados na BR-101, no posto de combustível de Emaús. O telefone é esse que está aqui na sua tela. Voltando agora para a nossa entrevista com o Pedro Cassiano, na última sexta-feira, dia 22, foi lançado aqui no Memorial da cidade de Monte Alegre o livro Antônio Miranda da Silva, Aspectos Biográficos do Fundador de Monte Alegre. Pedro, esse livro, assim como a gente falou no bloco anterior, que conta um pouco mais sobre a história daquele que fundou a cidade. Como foi que surgiu a inspiração para você escrever este segundo livro? Não foi uma coisa inicialmente planejada como aconteceu com o de Dom Joaquim, né? No ano de 2019, eu estava à frente da organização da festa da padroeira e aí Padre Manuel já conhecia Antônio Miranda, ele doou a primeira imagem de Nossa Senhora da Penha. E ele já tinha ouvido falar, assim que chegou em Monte Alegre, contaram essa história para ele. E ele me disse assim, Pedro, por onde anda a família desse homem? Ainda existem parentes dele? E Joana, que é cozinheira da casa, era cozinheira da casa paroquial, foi e disse, conheço, não é daqui de Monte Alegre. Tem Maria Miranda, que é a neta mais nova do fundador da cidade.
E aí Frei Manuel disse, por que a gente não entra em contato com ela e chama a família, até para homenageá-lo, né? E a família seria a madrinha da bandeira da festa, né? E aí eu conversei, fui na casa de Maria, até então não a conhecia, só conhecia de vista. Ela conhecia meus pais e me conhecia também de vista. E a gente foi conversando, ela gostou muito, né? Porque infelizmente é uma figura desvalorizada da nossa história, infelizmente. Não esquecida como Dom Joaquim, mas desvalorizada. As pessoas sabem o que eles fizeram e mesmo assim ainda existe um total apagamento acerca de Antônio Miranda. E ainda existem muitas pessoas que desconhecem que Antônio Miranda foi o fundador. Monte Alegre, né? Fizeram com todo respeito, sem querer ofender ninguém, mas existia uma rua, né, com o nome Antônio Miranda, e aí alguém teve a ideia de jirico de fracionar a rua por 3 e colocar a Rua das Piabas e colocar o nome de outra pessoa, que merecia até ser homenageado, mas para homenagear uma pessoa você não precisa se desfazer de outra, né? E o fundador da cidade ficou relativizado, o nome completo dele é Antônio Miranda da Silva, botaram só Antônio Miranda na rua, enfim. E o próprio livro, História do Município de Monte Alegre, fala muito pouco, né? Não se apresenta informações tão consistentes acerca de Antônio Miranda. E Maria sabia de muita coisa, né? Quando ela viu que eu e o padre tínhamos boa vontade em querer homenageá-lo, né? Houve uma abertura, não só dela, mas da família, né? De revelar detalhes, e eu disse, Maria, eu vou escrever um texto, né, para que essas informações acerca de seu avô fiquem salvos. Você topa? Ela disse, topo. À medida que eu for lembrando de coisas, eu vou lhe dizendo e você escreve, né, porque fica salvo, como um artigo, né, fica salvo. E de repente eu fui vendo que Câmara Cascudo tinha falado de Antônio Miranda, que algumas revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte tinham falado de Antônio Miranda ainda estava vivo, né? E fomos vendo coisas, né? Muita oralidade, documentos nós não temos, os documentos de Antônio Miranda se perderam, né? Uma pessoa do nosso município tem o mau gosto de guardar e esconde da família, escondeu de mim, enfim. Mas temos muito pouco documentação. Mas muita coisa da oralidade foi confirmada pela bibliografia e muitos fatos que até então eram oral, e a oralidade ela vai se perdendo à medida que as pessoas vão morrendo, as pessoas vão esquecendo das coisas, foi salvo, graças a Deus, né? Pedro, assim como no lançamento do seu primeiro livro, nesse segundo a aceitação foi muito boa, né? Sim, graças a Deus, assim, foi um número surpreendente de pessoas. Isso eu mesmo. fiquei até com medo de faltar livro lá na hora, mas graças a Deus foi muita gente. Eu fiquei muito surpreso. Eu esperava que fosse, naturalmente, algumas pessoas. Eu não achava que ia formar uma fila gigantesca na frente do memorial. Mas graças a Deus fiquei muito feliz, né? Bedo Sobrado, que é o atual secretário de Cultura, nos incentivou de modo substancial, né? Tudo que foi preciso a Prefeitura de Monte Alegre nos cedeu. E Murilo Lopes, que a história de Monte Alegre deve muito a Murilo. Murilo é um grande memorialista da nossa cidade, guarda muita coisa importante da nossa cidade. Foi ele quem organizou aquela primeira exposição, na qual eu colaborei. E conversei com o Murilo, olha, eu vou pedir licença a você, a exposição é sua. E Murilo também, assim, num primeiro momento e desde sempre nos ajudou no livro, inclusive, muita coisa, né, alguns quebra-cabeças, porque escrever sobre Antônio Miranda foi um desafio, né? A oralidade, fulano diz uma coisa, Beltrano diz outra, né? Se acontecer, que Deus nos defenda, um assassinato aqui nesse estúdio, nós teremos 7 pontos de vista diferentes daquilo que aconteceu. Mas aí foi esse processo, né? Foi escutar as pessoas mais idosas do município, fomos escutar aquilo que Maria tinha para dizer. Tinha muita coisa. Maria foi a neta mais nova, ela não chegou a conviver com seu avô, né? Quando o Antônio Miranda morreu, Maria nem sonhava em vir ao mundo. Mas ela cuidou de seu Ogílio, que foi o filho mais novo, então era quem lembrava de muita coisa. E antes de morrer ele contou muita coisa, ele contava muita coisa, e a mãe dela, que também chegou a conviver com Antônio Miranda, também disse muita coisa, e ela guardava tudo isso, né? Ela anotou, quando era mais nova, tudo isso na esperança de que um dia fosse usado, e graças a Deus
Foi, né? Era um sonho dela também, foi um projeto que não foi feito só por mim, verdade seja dita, né? Foi sonhado e foi escrito a 4 mãos, né? Maria ia, mandava uma mensagem, mandava uma foto. Há algumas netas mais velhas de Antônio Miranda, com idade entre 70 e 80 anos, ainda estão vivas. A neta mais velha tem 88 anos, foi a primeira, chegou pontualmente às 7 horas no memorial, foi a primeira da fila, literalmente, e ficou muito grata. Muita coisa, estamos em tempos de pandemia, né? Então eu não pude conversar diretamente com ela, mas Maria fazia esse intercâmbio, né, de perguntar, e à medida que Dona Anita e as outras netas iam lembrando, Maria nos repassava. Murilo também colaborou, várias pessoas colaboraram, e muita gente pergunta assim: esse livro conta a história de Monte Alegre? Eu digo sim e não. Como conta a história do fundador de Monte Alegre, então em muitos momentos a história dele se confunde com a da cidade. E uma coisa que eu tentei foi que a linguagem fosse popular, a ponto de que qualquer pessoa fosse ler, entendesse, para não ficar embaraçado acerca da história. Não é minha intenção, e tentei ser bem honesto, né? Eu conto a história do famoso pau cagado, que é um capítulo que também rasuraram, não contaram. E uma pessoa me procurou e disse: mas isso é um absurdo você dizer isso, é um nome tão feio, é uma história tão feia. Eu disse: mas é a história, não é? A gente gostando ou não, né? Tivemos essa nomenclatura, depois tivemos a nomenclatura de bagaço, que também não é agradável, mas a história, boa ou ruim, ela precisa ser contada. Então as peças foram se juntando, ao ponto que o meu diagramador disse: cuidado, você já está excedendo o valor, né, de páginas que a gente tinha combinado. No meio do percurso, o prefeito Severino Rodrigues ficou sabendo, né, da nossa pesquisa, e numa conversa ele se propôs a custear grande parte dos proventos. Eu acho que 70%, 80% de todos os custos dessa pesquisa e da publicação foram custeados por ele, não foi pela prefeitura, não tem nenhum incentivo do município, foi ele, né? Eu ainda disse assim: prefeito, se o senhor quiser, como eu fiz com a paróquia, eu cedo e a prefeitura faz essa distribuição. E ele disse: não, Pedro, vai ser injusto o seu trabalho, você escreveu, eu faço questão, eu gosto da história. A questão do memorial, ele me falou, né? Eu quis que Monte Alegre tivesse um memorial. A nossa história, a prefeitura devia isso daí à população, a nossa história tem que ser preservada. E do mesmo jeito que eu amei a explanação que Murilo fez acerca do memorial, me agrada muito saber que você está escrevendo um capítulo acerca da história da nossa cidade, e eu faço questão do meu dinheiro, do meu bolso, de custear isso daí. Então é uma iniciativa louvável, né, do nosso ex-gestor municipal, e sou muito grato a ele. Pedro, você foi muito feliz no lançamento do segundo livro, porque assim como no primeiro, você lançou na comunidade do comum, e dessa vez no memorial, que conta a história do município, e você traz a história do fundador de Monte Alegre. Foi muito importante essas locações para o lançamento do livro. Sim, eu fiz questão, né, que fosse no memorial, né? É um local que merece os nossos aplausos, né? Não é brincadeira. Murilo passou 2 árduos anos, né? Eu digo que Murilo tinha uma paciência de Jó, porque grande parte dos arquivos que estão digitalizados do cartório de São José de Mipibu, quando você pesquisa, o cartório, a igreja, a prefeitura são fundamentais, né, para fazer esse tipo de pesquisa que ele fez. E aí o cartório de São José de Mipibu digitalizou tudo, mas não existe busca. Então quando você digita a palavra Monte Alegre, não vai aparecer. Então Murilo pegava aqueles documentos em PDF gigantescos de 300, 400 páginas e lia um por um naquela letra cursiva bem desenhada, que muitas vezes é totalmente incompreensível, muitos documentos danificados, e às vezes assim ele ia achar aquilo na 20ª busca, né? Um pedacinho de nada. Então foi árduo, né? Foi bastante árduo. E o memorial está lá, vão haver outras, gradativamente vão haver outras exposições, e isso é muito importante, né? Uma frase que eu gosto muito
do príncipe que seria o rei, o imperador do Brasil, se ainda vivêssemos numa monarquia, Dom Bertrand, que ele diz assim: um povo que não tem história não tem futuro, né? Quando você não conhece o passado, fica difícil de construir um futuro. Então é importante sabermos os grandes vultos, as grandes pessoas, as pessoas que contribuíram para a construção dessa cidade. Tudo isso é muito importante. Verdade. Pedro, vamos mostrar para quem está em casa o livro Antônio Miranda da Silva. Gente, perfeito esse livro. Quem quiser adquirir, Pedro, ainda tem exemplares? Ainda temos exemplares. Os últimos? Sim, é só me procurar. Eu acho que eu ainda tenho uns 100, tererê, né? É só me procurar. Eu ainda não conversei isso com a Secretaria de Cultura, mas estamos aí em diálogo aberto para vendermos no memorial. Como o memorial é um espaço público, sim, eu não sei se é permitido por lei você vender, né, uma coisa, material lá, mas se for, a gente vai entrar em acordo com a prefeitura para ficar à venda no memorial. Qualquer Pedro, coisa é só me procurar. Você hoje é inspirador de outras pessoas para escreverem também livros. Qual a dica, o conselho, a orientação que você dá para essas pessoas que queiram seguir esse passo também de escrever livros, de ser autor, assim como você é hoje? Inclusive o pioneiro. Assim, é uma coisa muito árdua. Escrever é árduo para você, né? Uma coisa que eu dizia à minha mãe, que ela dizia assim: menina, isso é besteira. Eu dizia assim: eu gosto tanto da história de Monte Alegre e não vou ter o prazer de ler o que eu escrevi, porque fui eu que escrevi, né? Escrever é árduo. Escrever é uma atividade árdua, porque você escreve, você lê e relê, e tira e apaga e muda, e vai para frente e vai para trás, e enfim, é uma atividade árdua, é uma atividade cansativa, mentalmente falando. Fisicamente não, você se sente e vai se digitar, mas é uma atividade bem árdua, e financeiramente também é árdua, né? Também é árdua, é caro, né? Publicar um livro é uma coisa cara, e uma coisa que eu vi no YouTube, porque hoje em dia tudo que a gente vai fazer, você bota no YouTube que alguém já fez e lhe dá bons conselhos. Existe uma série de profissionais. Você não vai escrever e não vai chegar na gráfica e dizer assim: tá aqui, comece a imprimir. Tem a diagramação, tem a revisão ortográfica, né? No caso do livro de Antônio Miranda, passou por duas grandes correções, né? Josiel, Laís, minha prima, primeiramente fez um pente fino, e depois Josiel, né, que é um brilhante professor de língua portuguesa, um orgulho também para a nossa cidade. Verdade. Estudou comigo no professor Gaspar, hoje em dia, graças a Deus, está muito bem concursado, né, no nosso estado, pelo estado. E Josiel deu outro pente fino, e a partir daí vai para a diagramação, a partir daí vai para a gráfica. Então, também financeiramente é uma coisa árdua a se fazer. Eu tive patrocínio nos dois, né? Um foi pela igreja, outro foi o empresário Severino Rodrigues, que patrocinou. Uma parte foi minha família, mas financeiramente também é árdua. Então, faça um trabalho de qualidade, tenha autocrítica acerca daquilo, faça uma coisa acessível a todo mundo. Não adianta você querer dar uma de Aurélio Buarque de Holanda e escrever uma coisa que ninguém vai entender. Vai ser chato, vai ser maçante, vai ser desnecessário. Você não vai conseguir passar a sua mensagem àquelas pessoas, e se conseguir não vai ser uma coisa compreensível. E ao mesmo passo você tem que amar, né? Eu amo minha cidade de todo o coração. Infelizmente, na hora do parto não teve como nascer aqui. Eu digo até isso nas palavras finais, né? O parto de minha mãe foi de alto risco, foi 4 horas de parto, quase que ela morria, quase que eu morria também. Teve que ir para Natal. Mas amo de coração minha cidade. Então, o amor pela história, né? Quando a gente pensava em desistir, mas lembrava: não, isso daqui é importante, isso daqui vai ser importante para o meu povo, isso daqui vai ser importante para os montealegrenses das gerações futuras. Então, tudo isso, pelo menos a mim, me motivou, né? Mas, para quem está começando, eu digo: não desista, faça o seu trabalho com qualidade. Quando eu comecei o de Antônio Miranda, comecei em maio, né? O prefeito só ficou sabendo em setembro. Então, eu escrevia como se já tivesse com tudo certo. Eu escrevi, não, nem que dure alguns anos eu vou conseguir publicar. Graças a Deus, conseguimos fazer isso mais cedo. Mas
ter esse jogo de cintura. Você não escreve o livro sozinho, né? Tem uma série de profissionais nos quais o seu trabalho vai passar, que merece seu respeito, merece sua atenção. Escute, porque sozinho você não vai conseguir. Seja compreensivo aquilo que os profissionais que vão acompanhar seu trabalho fazem. E na parte financeira, planeje bem direitinho, para que você não tenha um prejuízo, né? Já tem algum outro livro a ser lançado em breve? Eu ia dar de brinde para quem fosse no lançamento um livreto, que eu estou com medo de que se transforme em livro, mas sobre os topônimos, né? Sobre os nomes das comunidades rurais. Por que é que Lagoa do Cajueiro se chama Lagoa do Cajueiro? Porque o comum se chama comum. E aí eu consegui de várias, ainda falta eu acho que 2 ou 3, que, enfim, eu ainda não consegui chegar até essas pessoas para ver isso daí. Falta também em algumas comunidades rurais. Pelo menos no São Miguel eu ainda não encontrei. Já conversei com várias pessoas idosas lá e ninguém sabe me explicar por que São Miguel se chama São Miguel. Padre Antônio até disse assim, não seria por conta do padroeiro da comunidade? E não, o nome é mais antigo do que o do padroeiro e a gente não sabe precisar. E tem outras, acho que mais 2 ou 3 que também acontece isso. Mas 95% eu já consegui. Então, em breve teremos mais novidades com o Pedro Cassiano. Pedro, agradecer imensamente por você estar participando do Agreste em Foco. Desejar muito mais sucesso na sua carreira e que você possa estar voltando aqui mais vezes para lançar outros livros. Tá certo, muitíssimo obrigado. Até a próxima edição.